bem. Hoje nós vamos estudar sobre a fé, debaixo da palavra que diz que a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Essa palavra está no livro de Romanos. Eu queria pedir aí para você abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Capítulo 1, a partir do 16. Essa palavra aqui, ela é uma citação do livro de Abacuque. Eu vou ler desde o livro do Abacuque para a gente entrar direto aonde eu quero entrar. Abre, por favor, aí, Abacuque, capítulo 2. Eu vou esperar vocês se aquietarem, as crianças pedirem as ofertas, porque eu preciso que você preste atenção em mim. Abacuque, capítulo 2. O capítulo 2 de Abacuque, o profeta, ele está com um grande questionamento. Ele quer saber o seguinte: será que Deus não está vendo o que aquele povo está passando? A pergunta do profeta é: por que Deus não intervém na situação que aquele povo está passando? Então o profeta vai procurar o Senhor, diz assim, ó: pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. É isso que Paulo está citando quando ele fala que a justiça de Deus se revela de fé em fé, por isso o justo viverá pela fé. Paulo está citando uma coisa que todos nós perguntamos, todos nós questionamos, que é: Senhor, por que o Senhor não intervém nessa situação? Por que o Senhor não intervém nessa situação? Essa geralmente é o maior questionamento que vem no nosso coração quando nós questionamos a fé. Senhor, por que o Senhor não intervém? E a nossa fé muitas vezes fica colocada nesse lugar. Por que o Senhor não intervém? E Deus responde para o profeta que aqui nesta dimensão funciona a justiça da causa e efeito, mas o justo viverá pela fé. Nós vamos chegar neste lugar para você entender essa resposta de Deus, mas para isso a gente vai dar uma voltinha, e eu preciso que você ative a sua atenção, para você prestar muita atenção no que eu vou explicar para você aqui, porque nós vamos dividir a palavra em duas partes. A primeira palavra é para você entender para que serve a fé. E a segunda parte da palavra é para você entender como utilizar a fé. Certo? Então vamos à primeira parte da palavra, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Para que serve a fé? Aleluia. Aleluia. Antes de eu ler aqui a passagem de 1 Coríntios, eu queria que você considerasse o seguinte: como você bem sabe, nós somos corpo, alma e espírito, certo? Por causa do pecado, o espírito está adormecido, e quando nós começamos um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, começa uma obra de vivificação do nosso espírito, certo? O espírito é conectado à nossa alma, tudo bem? Quando o espírito, por causa do pecado, estabelece-se adormecido, a alma assume o controle
controle das coisas. Então a maior parte das pessoas é regida pela alma, até que uma grande obra seja feita na vida dela e esse espírito seja vivificado o suficiente para assumir o controle e submeter a alma ao espírito. Essa é a jornada da nossa caminhada, da luta do espírito contra a carne. Primeiro despertar o espírito e depois esse espírito dominar a carne. O coração, como a Bíblia chama, quando a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, quando a Bíblia diz que nós devemos circuncidar o coração, quando a Bíblia diz se você crer de todo o seu coração, esse coração é um órgão espiritual, é um órgão metafísico, que fica entre a alma e o espírito. Se comunica tanto com a alma quanto com o espírito. No coração estão a sua vontade, a fé, a consciência, o livre-arbítrio. E esse coração tem uma interligação com o espírito, que pode ou não estar dormindo, e com a alma. Tudo bem? Então, uma pessoa que tem o espírito completamente dormindo, pode ter fé? Lógico que pode. Lógico que pode. A questão é fé em quê? Mas o que eu quero que você entenda é que no coração, assim como, por exemplo, se eu perguntar para você, uma pessoa que tem o espírito adormecido, que não foi conectado a Jesus, essa pessoa tem vontade? Tem força de vontade? Tem. A fé também. É por isso que a gente no senso comum diz assim, tem uma música que diz, anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Necessariamente essa fé aí é em Jesus? Quando você passa na rua e vê, agradeço a Santo X pela graça alcançada. Ou envolveu fé aquilo ali, não envolveu? Quando você vê uma série de treinamentos ali e as pessoas aprendem a desenvolver uma fé na sua própria capacidade. Então elas vão e elas falam, não, eu vou fazer isso daí porque isso vai acontecer. Eu fiz aqui um planejamento, eu colhei a foto que eu quero do carro no meu armário, eu olho para esse carro e eu falo, esse carro vai ser meu, eu vou conseguir porque eu posso, porque elas estão usando o quê? Elas estão apertando um determinado botãozinho, tudo bem? Esse botãozinho é o botãozinho da fé. Então aonde fica a fé? No coração. E esse coração é um órgão metafísico conectado ao espírito e conectado à alma, certo? Agora olha o que Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 13, um texto bem conhecido que vocês já ouviram a respeito do amor. Se você ler um pouco antes, lembrar que a Bíblia não é dividida em capítulos, ela é um texto corrido, então é sempre importante a gente ler antes e depois para entender o contexto daquela palavra, em que aquela palavra está inserida. Paulo está ensinando sobre os dons espirituais, como é que o dom do Espírito ativado numa pessoa deve funcionar, como é que esta pessoa deve funcionar como o corpo de Cristo. Está falando do poder do corpo na terra e das divisões que estavam acontecendo, porque as pessoas ficavam questionando qual era o dom maior que o outro. E nesse contexto, Paulo chega no texto que a gente vai ler, que diz, 1 Coríntios 13, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Esse é o finalzinho do capítulo 12. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Aí ele fala sobre distribuir os bens, fala sobre todas as qualidades de um amor que é espiritual, que nasce do Espírito. E aí, no versículo 12, ele diz, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, destes, o maior é o amor. O
que Paulo está falando aqui? Agora aperta o cinto aí, vamos decolar numa compreensão dimensional. Tá preparado? Sim. Amém. Para a gente começar a falar de coisas sobrenaturais? Muito bem. Paulo está dizendo aqui que existem 3 poderes que podem vencer a atuação desta dimensão, a saber, a fé, a esperança e o amor. E que esses 3, o mais poderoso é o amor, certo? Aí ele explica por quê? Porque se você não tiver isso daí, você vai ser como o bronze ou como o símbolo que retine. É um exemplo que ele fala no começo do texto e no fim ele diz, porque agora vemos como espelho. Então o que Paulo está explicando? Ele está dizendo assim, olha, nós vivemos numa dimensão que funciona na lei da causa e do efeito, certo? Preste bastante atenção em mim, não se distraia com nenhuma pessoa se movimentando, porque se você não entender isso, o resto não adianta. Então preste atenção em mim. Nós vivemos numa dimensão que o Espírito, que é uma força ígnea em nós, na maioria das vezes não está na sua máxima potência, tudo bem? A alma, por natureza, é passiva, ela é receptiva. A alma não gera força, não gera poder, tudo bem? Nós vivemos numa dimensão que funciona pela lei da causa e efeito. Logo, para que algo aconteça, eu preciso ter uma força ígnea em mim que provoque um algo, certo? O plano perfeito de Deus é que essa força ígnea nasça do Espírito. Tanto que Paulo está dizendo, existem 3 forças capazes de mover essa dimensão. A fé, a esperança e o amor. E o maior delas é o amor. O amor, a alma pode gerar? Não, somente o Espírito. Certo? E o amor é uma força que neutraliza as leis dessa dimensão. A Bíblia diz, contra o amor, não a lei. Tudo bem? Muito bem, o que Paulo está falando? Nós estamos presos numa dimensão que ele chama de uma dimensão espelhada. Tem uns filmes que falam sobre isso. Nós vivemos numa dimensão espelhada. O príncipe deste mundo, Satanás, para nos manter aprisionados neste lugar, ele faz o quê? Ele estimula a alma o tempo inteiro, porque a alma é responsiva, ela não cria nada, ela responde. Então nós vivemos num mundo onde cada vez mais nós somos estimulados. A sua alma recebe impulsos e estímulos o tempo todo para que ela responda a esses estímulos. A Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 1, que mesmo as pessoas que não conhecem a Deus, sabem que Deus existe a partir das coisas criadas. Deus criou um mecanismo tão perfeito, por exemplo, quando a gente olha o pôr do sol, lá no profundo do nosso espírito, a gente lembra do Criador, não é verdade? Mesmo antes de você se converter, você não se lembra de olhar para uma cena da natureza, uma coisa e falar, o seu espírito lembra do Criador. Satanás tem criado as coisas de uma maneira onde as pessoas estão sendo cada vez mais desconectadas disso. E cada vez mais elas vivem num lugar onde só tem espelhos e estímulos de imagens. Para que você receba uma imagem, sua alma seja estimulada por essa imagem e responda a essa imagem e você não crie nada. Somente responda, somente responda. Isso é um lugar de prisão, essa é a prisão da dimensão que nós nos encontramos. Vocês entenderam até aqui? Paulo diz assim, olha, vocês estão querendo aí um poder, um dom, um espírito, mas vou ensinar um caminho mais excelente para vocês. Porque se o espírito de vocês não for ativado no amor, vocês vão ser simplesmente como o bronze, que você bate nele e ele devolve um sol, ou como um símbolo que retine. Estão entendendo? Mas vocês não vão poder mudar essa realidade. Mesmo que você tenha uma fé poderosa o suficiente para transportar uma coisa daqui até lá, o que muda mesmo a realidade desta dimensão é o amor. É isso que Paulo está falando aqui. E aqui ele está dizendo, existem 3 poderes que movem essa dimensão. Nós vamos falar sobre um deles, sobre a fé. Certo?
Então a fé é um poder que há em nós, que fica no coração, no lugar entre a alma e entre o espírito, que tem o poder de, quando é ativado, gerar um estímulo que não é responsivo, mas é criativo para mudar uma realidade. Este botão funciona mesmo que eu não conheça o Senhor. Eu posso ter fé em mim mesmo. Eu posso ter fé no poder do meu trabalho. Eu posso acreditar, ter uma crença em mim de que quem trabalha colhe o resultado. E posso ligar essa força dentro de mim e começar a me mover em direção a algo, e essa força ígnea vai mudar a realidade em que eu vivo. Tudo bem? É por isso que a Bíblia é específica em dizer, toda vez que ela menciona a fé, ela diz: seja feita segundo a sua fé. Se você crê, porque nós precisamos ativar essa fé. Nós que conhecemos o Senhor e conhecemos a palavra do Senhor, podemos acionar essa fé em conexão ao Espírito, dentro de uma outra perspectiva. E é isso que a gente vai falar aqui, certo? Falar um pouquinho mais sobre essa dimensão. No capítulo de João, quando Jesus está dizendo que ele está quase indo, ele fala: eu vou, para que senão o Espírito não vai vir, mas não se preocupem, porque eu vos deixo a minha paz, não como o mundo dá, mas eu dou um outro tipo de paz, né? E quando ele está explicando que ele vai, ele diz: eu vou, e aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Então entenda como é que o príncipe deste mundo funciona. Ele sempre lança estímulos. Jesus está falando o quê? Aí ele vem vindo, só que ele lança os estímulos e não há nada em mim que responda aos estímulos dele. Ali Jesus não está falando que não havia pecado nele. Jesus está falando, o feitiço, o encantamento dele não funciona sobre mim, porque em mim nada responde a ele. Então nós precisamos entender que nós sofremos estímulo o tempo todo. Quando a Bíblia diz que o príncipe da potestade do ar, diz que ele governa a atmosfera em que nós vivemos. E essa atmosfera trabalha numa frequência. O que acontece, por exemplo, quando a Bíblia fala sobre o amor? A Bíblia não está falando desse amor da alma, que é um amor interesseiro, que é um amor que eu amo para a pessoa me amar de volta. A Bíblia está falando de um amor espiritual. E a Bíblia está descrevendo uma frequência. Entenda, quando nós estamos muito angustiados, a gente não vai ficando opresso. Como é que é o sentimento da angústia? Imagina que ele estivesse cheio de átomos. Percebe que esses átomos, eles pulsam bem devagar. E o amor? Quando você está cheio de amor, aquilo é vida, você está leve, é uma frequência mais alta. As coisas espirituais, elas estão relacionadas à frequência. Então, no lugar onde nós estamos, existem frequências baixas e frequências altas, assim como é a cor. Tem cores que nós não enxergamos, porque elas são cores conhecidas como infravermelhas ou ultravermelhas. Então, são cores que a nossa retina não consegue captar. Significa que elas não existem? Os anjos, eles são seres que a sua frequência é muito alta. Então elas estão na nossa presença, mas nós não enxergamos, porque nós não vibramos na mesma frequência que eles. Estão entendendo? O que move o mundo espiritual é frequência. A grande questão, vocês estão entendendo isso ou não? Sim. Vocês vão lutar para não dormir? Sim. Fala com a mamãe, vocês Sim. vão lutar para não dormir? Sim. Gente, se vocês aprenderem isso, tem umas pessoas que estão atrás, ó. Não tem problema, que eu não desisto. Muito bem. Aleluia. Entenda que a nossa alma, ela é por natureza passiva. Então ela entende que fé é o quê? É a mesma coisa de Abacuque. Deus, se você me ama, por que você não faz alguma coisa?
Essa é a leitura da alma para a fé. Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. Por que o Senhor não faz? Só que essa não é a natureza da fé. A natureza da fé é ígnea. Vamos ler o livro de Hebreus para vocês acordarem. Aleluia! 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 Santo Deus! Não vamos para Hebreus, não, vamos para Efésios. Vamos devagar e sempre. Efésios capítulo 2 diz. Efésios capítulo 2. Presta atenção na mamãe. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Está explicando que a fé é um dom que nos é dado, certo? Aí no capítulo 6 de Efésios está escrito, 6 versículo 16, fala sobre a armadura de Deus. Aí diz assim, ó, versículo 16, 6:16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vamos entender o que quer dizer isso? É assim, pastor, quando eu acordo, eu aprendi que eu tenho que fazer a oração da armadura. Aí eu falo, Senhor, agora eu coloco a capacete da salvação. Senhor, agora eu coloco a armadura. É assim? É? Agora, Senhor, eu pego a minha espada, que é a palavra de Deus. Coloco as minhas sandálias do Evangelho. É assim? Não. Essa armadura é uma armadura para o nosso ser espiritual. E ela não é uma armadura simbólica. Ela não é simbólica. Ela é real. E como que ela é real? Como é que funciona o meu escudo da fé? Você sabe, por exemplo, por onde você acessa o espírito de uma pessoa? Se eu vou orar por alguém, e eu sei que essa pessoa está com opressão no espírito, por onde eu acesso o espírito dessa pessoa? Nós que somos crentes deveríamos ser especialistas nisso, certo? Mas eu vou mostrar para vocês. Tá aqui do ladinho, ó. Aqui, ó, é a porta do espírito. Por isso que quando a gente entra num lugar e às vezes a gente fica com medo, a primeira coisa que a gente faz é aqui é a porta do espírito. Quando a Bíblia fala, ainda não subiu ao seu coração. Você nunca pensou por que está descrito isso? Ainda não subiu ao seu coração aquilo que Deus tem preparado para você. Porque está no seu espírito, mas o seu espírito ainda não tomou toda a sua consciência. Então só está no espírito, não subiu ao seu coração ainda, certo? Aqui é a porta do espírito. Então muitas vezes quando a gente vai orar por alguém, a gente coloca a mão aqui, tem uns apóstolos que dão uns tapas aqui nas pessoas, que só Jesus, porque é para que haja ativação do espírito. Aqui, ó, é a porta do espírito e aqui é a janela do espírito. Então a visão do espírito começa a se abrir por aqui, mas a porta do espírito, quando nós adoramos por aqui, ó. Quando o meu espírito flui em adoração, por onde que ele flui? Ele sobe de mim e voa aqui em cima? Não, ele flui daqui, ó, e começa a envolver. Quando a Bíblia diz que aquele que crê em mim, do seu ventre fluirão rios de vida. É físico, é daqui. Então quer dizer que quando o meu espírito está ativado, quando o meu espírito está conectado a Deus, quando o meu espírito está vivo, quando o meu espírito está numa frequência ativa, ele flui e me envolve. E esse é o escudo da fé que me protege dos dardos do maligno que vem contra mim. O escudo da fé não é uma coisa aqui assim, ó. O escudo da fé é que a minha alma está envolvida
pelo fluido do meu espírito ativado. Entenderam? Isso é real, gente. Isso é uma outra realidade. Quando a Bíblia fala, aquele que nascer de novo vê o reino de Deus existe, ele é real, ele tem regras, ele funciona, é normal. A gente só não sabe como é que se dá. Como é que se dá o tal do escudo? Então a gente pega o escudo simbólico, mas não, o escudo, ele vem do Espírito que está desperto e flui. Quando a gente fala, fluam rios de água viva, esses rios não vêm daqui, ó, eles vêm daqui, ó. Eles vêm de um Espírito que está ativado. Tudo bem? Estamos caminhando? Sim. Muito bem. Aí, olha só, no capítulo de Lucas, capítulo 17, eu estou avançando um pouquinho aqui para a gente poder falar de várias coisas. Jesus está falando como é que funciona o reino. E aí ele fala assim que nós, Lucas 17, versículo 6, ele fala que nós devemos perdoar 7 vezes 7, 70 vezes 7 a pessoa. E aí os discípulos falam, e Jesus, então aumenta a nossa fé. Quando a gente fala que que os discípulos pediram aumenta a nossa fé, a gente pensa que tem a ver com conseguir as coisas. Ou com expulsar demônio, ou com qualquer coisa assim, que a gente fala, Jesus, isso aí eu não consigo. Aumenta a nossa fé. E Jesus responde, coloca aí, Lucas, dá? Não? Vamos achar aqui, Lucas 17. Já foi? Lucas 17, 6. Respondeu o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira, desarraiga-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Muito bem, olha para você ver como a questão da mentalidade. A mentalidade dos discípulos e Jesus, para a gente conseguir perdoar nesse nível, a gente vai precisar de muita fé. Jesus responde, queridos, fé, o que diz respeito à fé não tem a ver com quantidade, mas com qualidade. Você não precisa de muita fé, você precisa de um tipo específico de fé. Então, o que diz respeito à fé, a nossa fé não tem que aumentar. Eu não tenho que ter muita fé. Eu tenho que ter uma qualidade específica de fé. E aí Jesus responde o que ele sempre fala com relação à fé. Se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, por que ele usa isso? Porque é o menor grão. Você diria a este monte, desarraiga-te e planta-te no mar. Muito bem, vamos para a primeira informação. Se você tivesse fé, você diria, porque fé é ativa. Não se lida com a fé de maneira passiva. E isso funciona tanto para a fé baseada nas coisas espirituais, quanto para a fé baseada em coisas humanas. Se você for fazer qualquer curso de coaching, de qualquer coisa, vai dizer, você tem que anotar especificamente o objetivo que você quer, você tem que escrever as etapas, você tem que falar para alguém que você vai fazer isso. Porque a fé precisa ser ativada. A fé não pode ser passiva. Dos 3 poderes que vencem essa dimensão, o único passivo é a esperança. Tanto o amor quanto a fé são princípios ativos. Por que a esperança é passiva? Porque a Bíblia diz que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência e a experiência produz esperança. Quando você estuda sobre a esperança, você vai ver que é uma porção de nós que precisa ser desenvolvida mediante a força que vem de fora contra aquilo que me foi entregue, e eu preciso permanecer. Isso é passivo. Então, há uma força passiva para lutar contra essas coisas dessa dimensão? Sim, essa força é a esperança. A fé é passiva? Ah, mas eu creio, não, eu estou esperando em Deus. Funciona? Não, gata, não funciona. Porque não é assim. A fé é ativa. Não há um lugar na Bíblia que vá mencionar a fé como algo passivo. A fé é um botão ativo. Entenderam? A fé é um botão ativo. Por isso Jesus fala assim, ó,
se você tivesse fé, você diria. Por que que profetiza, filho do homem, é tão importante? Falei essa para o pessoal acordar. Profetiza, filho do homem, porque quando você declara, o Espírito flui através daquilo que você fala. Então, quando eu tenho fé, eu preciso declarar. Senão não vai funcionar. E o Senhor Jesus fala, se você tivesse fé, uma qualidade específica de fé, se você entendesse o que é fé, desse tamanho só, você diria a este monte, desarraiga-te e planta-te no mar, a esta moreira, em outro lugar, monte. Por que que essa informação é tão importante? Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Aleluia. Aleluia. Jeremias capítulo 1. Senhor, ativa o espírito deste povo. Desperta, espírito que dorme, para que Cristo te esclareça. Aleluia. Aleluia. Jeremias capítulo 1 diz, presta atenção. Aqui é a vocação de Jeremias, certo? Versículo 7. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Muito bem, aí chega no versículo 10 e diz, olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Agora, entendendo essa palavra, versículo 11 diz, veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira e algumas de amoreira. Por que que essa parte é tão importante com essa resposta que o Senhor Jesus deu para os discípulos? Porque a Bíblia diz que nós fomos constituídos. Primeiro, constituídos espiritualmente, o nosso espírito. Entenda você, ouça o que o altar está dizendo para você. Você foi constituído por Deus para arrancar, derribar. É uma constituição. Mas eu vou arrancar o que, Senhor? Qualquer antidesenho, qualquer coisa que está estabelecido como aquilo que não é. Por quê? Porque há uma dimensão funcionando contra o reino de Deus, certo? E eu estou caminhando nessa dimensão, e eu quero muito ser feliz nessa dimensão. E aí eu falo, Deus, se o Senhor me ama, por que que o Senhor não faz as coisas acontecerem na minha vida? Eu sou tua serva, Senhor. Eu sirvo o Senhor na tua casa. Aí o Senhor fala, porque eu te constituí para arrancar, para derribar. A Bíblia diz que a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Que manifestação? A manifestação dos espíritos despertos de uma identidade de governo. Para aí que é a próxima pregação. Para aí. Entendeu? Filhos despertos de uma identidade de governo. A natureza refém, presa por essa dimensão espelhada e caída, anseia por espíritos despertos que se levantem para arrancar, para derribar, para ter uma fé do tamanhozinho assim, ó, de um grão de mostarda, e para dizer para esta moreira, arranca-te daqui e lança-te ao mar. Então, o que nós precisamos entender? Que a fé, ela não é para acréscimo.
A fé não é simplesmente, então eu creio, a partir de hoje o meu salário vai aumentar em nome de Jesus. Não é só isso. A fé, ela tem que existir primeiro para eu entender tudo isso que eu expliquei. Da dimensão espelhada, de você precisar se levantar e de entender que a fé é um mecanismo para destituir um reino e estabelecer outro. Quais são as angústias que afloram na sua alma? Essas são as cadeias. E você precisa entender, eu pela fé preciso escolher crer. Porque o reino de Deus e a justiça dele na minha vida vai se manifestar a cada coragem que eu tenho de ter fé. Aleluia. E de declarar a fé e de estabelecer a fé. Aleluia. É por isso que o Senhor Jesus, Jesus fala assim, vocês vão ter que perdoar muito. Por quê? Porque as coisas acontecem num desenho de um reino caído. Aí os discípulos respondiam, Jesus, então tá ruim, então você vai ter que aumentar a nossa fé, porque perdoar 70 vezes 7 vai estar ruim. Jesus fala, vocês não entenderam nada, porque se vocês tivessem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, em vez de vocês precisarem de muita fé para suportar esse reino, vocês diriam a este reino, arranca-te daqui e lança-te ao mar, porque eu fui levantado para estabelecer outro reino. É outra conversa que Jesus está tendo. Não é uma fé para aquisição, é uma fé para o estabelecimento do reino. Aleluia. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus, Jesus. Agora sim nós vamos para Hebreus 11. Aleluia. Pisca porque eu estou na pernambuquice assim, meu Deus, que só Jesus. Aleluia. Queridos, entenda, nós vivemos numa dimensão espelhada. O que sai de dentro de você tem que sair com muita força para prevalecer. Se você ficar simplesmente numa situação passiva, vai acontecer o quê? A sua fé vai te guardar no máximo. Enquanto que o bombardeio dos dardos inflamados de Satanás, das tentações, vai ser constante. Agora, se você quer que algo se estabeleça na sua vida, você vai ter que fazer o quê? Exercitar a sua fé. Se você entender que a fé é como se fosse um órgão, você vai perder o pudor de exercitar. E você vai falar, beleza, eu tenho que aprender a exercitar minha fé, então se a questão é eu ganhar mais, então é isso que eu vou estabelecer, porque eu preciso ver a minha fé funcionar, e eu vou começar a declarar que agora eu vou ganhar mais e pronto, acabou, sem medo, sem vergonha, porque eu estou entendendo, o Senhor está forjando a minha fé, a questão é o desenvolvimento da minha fé, ponto. Pela fé, aquilo que você declarar tem que se estabelecer. Porque como nós vivemos numa dimensão onde as coisas malignas já estão estabelecidas, pela fé, primeiro você precisa arrancar, para depois levantar. É isso que está escrito em Jeremias. Coloca lá de novo, filho, Jeremias, capítulo 1, versículo 10. Vamos ler de novo. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações. Recebe isso no teu espírito, porque o Senhor hoje está te colocando. Ponho-te. Você acha que isso aqui é para pessoas especiais? Você acha que a palavra de Deus é para pessoas especiais? Quando a Bíblia diz que a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus, é por alguém em especial? Ou é por qualquer um que tomar a palavra para si? Então tome essa palavra para si. Entenda que o Senhor hoje, com essa palavra, está te colocando. Olha, ponho-te neste dia, dia 12 de agosto de 2018, sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares. Pensa no Deus que você conhece. Não parece antagônico um Deus constituir alguém para destituir?
Isso só faz sentido se você entende esse negócio da dimensão espelhada que eu expliquei primeiro. E entender que o reino de Deus não tem como ser estabelecido sem que aquele que está ali seja arrancado. Um governo não tem como ser estabelecido sem que um governo seja destituído. Aleluia. O problema é que, como a gente não conhece Deus, a gente começa a viver enfermidade em casa e a gente fala: Senhor, vem com a tua cura. Senhor, coloca a tua mão. Só que a Bíblia diz: filha, primeiro tu arranca, depois você coloca. Então conhece como é que funciona e vê se o que tem aí tem a ver comigo. Parece comigo? Aí você fala: realmente não parece. Então arranca. Aí você vai: sai agora em nome de Jesus. Toda enfermidade, toda doença, toda opressão neste casamento, nesta casa, nesse corpo, sai agora em nome de Jesus. Aleluia! Arrancou? Aleluia! Agora você estabelece. Aleluia! Primeiro a fé arranca, depois ela estabelece. Amém? Aí a Bíblia está dizendo: olha, pela fé nós entendemos que deste modinho que eu expliquei, o universo foi criado, pela palavra de Deus. Quando a palavra é lançada, as coisas acontecem. Vamos lá, Hebreus 11. Aí, ó. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas invisíveis, das coisas que não aparecem. Qual que é a questão? A fé chama à existência aquilo que não existe. A fé não espera a existência das coisas que não existem. A fé é ativa. A fé é ativa. É por isso que Jesus, caminhando, ele fala: seja feito segundo a sua fé. Quando o centurião fala para Jesus, e Jesus fala: eu vou lá. Ele fala: não precisa, eu sei como funcionam essas coisas. Você só diz uma palavra. E Jesus fala: nossa, eu não tinha visto fé assim. No que está baseada a fé deste homem? Na pessoa de Jesus? Não, na autoridade de Jesus. Está certo ou está errado? Não, só está definido. A maneira como ele entende a fé, ele identifica na autoridade. O outro fala: Senhor, filho de Davi. No que está baseada a fé daquela pessoa? No conhecimento da Escritura e na promessa de que viria da raiz de Davi o Messias. Você tem que saber aonde está fundamentada a sua fé e exercê-la a partir do lugar onde ela está fundamentada. Não há um lugar certo ou um lugar errado, mas a fé é o firme fundamento. Você tem que saber qual que é o fundamento, ou qual que é a falta de fundamento. Mas por que você tem medo e duvida que Deus não pode te dar um filho, por exemplo? Porque eu acho que talvez Deus não me ame o suficiente para isso. Esse é seu questionamento. Essa é a cadeia da sua alma. Então você sabe, vai lidar com isso, você vai guerrear para este lugar. Senhor, revela o teu amor na minha vida. Revela o teu amor na minha alma. Revela o teu amor no meu espírito, para que eu possa experimentar. E declara, e declara, e declara, e declara, e declara. A fé é algo que precisa ser exercitado. Voltando para Hebreus. Terminou toda essa parte, a Bíblia diz: pela fé, versículo 4, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. O que Abel fez? Ele ofereceu, ele fez. Ele não esperou, ele fez. Pela fé, Abel fez algo. 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara. Por que a Bíblia está falando de Enoque? Porque Enoque era um homem que andava com Deus, diz a Bíblia, certo? O exercício dele, a vida rotineira dele era andar com Deus. O assunto de Enoque eram dimensões. Então, pela fé, Enoque transpôs dimensões. Aonde estiver o seu coração, lá estará o seu tesouro. Qual que é o grande problema? Que muitas vezes nós temos vergonha
de entender, olha, minha dúvida está aqui, o meu medo está aqui, eu não conheço o amor de Deus nesse assunto. É nesse assunto que você tem que exercitar sua fé. E é nesse assunto que a gente mais se encolhe e fala, ah, não, nesse assunto aqui, primeiro eu preciso que Deus prove para mim que Ele me ama. E é justamente aonde você fica refém. Por que a Bíblia fala? Pela fé, Abel fez uma coisa, Noé fez outra, Abraão fez outra, Enoque fez outra. Cada um fez aonde? No seu assunto. No seu assunto. No assunto que Deus convidava. Porque é neste lugar que você vai exercitar a sua fé. Aonde está o quê? A sua identidade em Deus. Por quê? Porque é no lugar... Vocês estão prestando atenção em mim? Sim! Porque é no lugar onde você estabelece a sua identidade, que você estabelece o seu testemunho. Vamos ler de novo, para você entender. Versículo 3. Pela fé... Não, versículo 2. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Agora pega a sua história de vida, onde a sua alma foi marcada por um assunto. Ali, por exemplo, por dificuldade financeira. Aí você fala, não, eu passei a minha vida inteira dificuldade financeira, mas tudo bem. Deus escolhe dar para as outras pessoas e não dá para mim, mas tudo bem. Eu quero estabelecer a minha fé para que os enfermos sejam curados. Aí eu fico aqui, um assunto que não importa para mim, que eu não vou entender que Deus me ama naquele lugar. E aí eu começo, você viu quando fulano ora, as pessoas são curadas. Oh, que legal. E quando fulano vai para casa dormir? Ah, ele é bem triste, porque ele não experimentou a manifestação de Deus naquilo que importava para ele. Vocês estão entendendo? Sim. Ou seja, na sua história e naquilo que importa para você, você tem que ter a coragem de colocar sua fé em prova. Porque é ali que você prova que você tem fé. Porque a Bíblia diz que importa que aqueles que buscam a Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Que Ele recompensa aqueles que o buscam. Você tem que ter a coragem de ir em direção a Deus no assunto que importa para você. Isso que é buscar a Deus. Ah, não é, pastora, buscar a Deus é quando eu ajoelho na minha casa e oro. Se Deus quiser fazer na minha vida ou não, isso aí diz respeito a Ele. Por que então que os exemplos aqui sobre fé dizem respeito à história de vida daquelas pessoas? Dentro da realidade daquelas pessoas. Não está escrito aqui, ó, pela fé, Abel não estava nem aí para a sua vida e vivia a sua vida em oração. Pela fé, Noé saiu do mundo, que o mundo estava perdido, e fez um jejum para o resto da sua existência. Está escrito assim? Está escrito que pela fé essas pessoas tiveram coragem de colocar em prática aquilo que estava no coração delas, aquilo que Deus falou para elas, aquilo que era importante para elas. Você quer que a justiça de Deus se manifeste na sua vida? Então tenha coragem de dar passos de fé. Tenha coragem de ter ações que envolvem a sua fé. Coloque em risco aquilo que importa para você. Se exponha. Aperta o botãozinho. Porque toda a criação anseia desesperadamente pela manifestação dos filhos de Deus, daqueles que creem, daqueles que têm um espírito vivificado, daqueles pelo qual flui a palavra que traz à existência aquilo que não existe. Vamos ler mais. Olha só. Pois antes de sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia.